Boa tarde para todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esperamos que todos estejam bem. Sou Wenderson, mestrando do programa de pós-graduação em Antropologia da UFPE e estamos iniciando a quarta mesa do segundo seminário do DEVI. O DEVI é um grupo de pesquisa ligado ao Departamento de Antropologia e Museologia e do programa de pós-graduação em Antropologia da UFPE. Ele tem como objetivo refletir antropologicamente fatos e ações sociais através das suas linhas de pesquisa: religião, contemporaneidade, morte, imagens. E o segundo seminário DEVI, cujo tema é Religião, Democracia e Morte no Brasil, tem como proposta refletir, no contexto atual, as possíveis inter-relações entre os campos sociopolítico, religioso e sanitário, no Brasil em particular, mas sem esquecer das conexões com outras partes do mundo. A nossa quarta mesa tem como título Evangélicos, Negros e Feminismo, Diálogos e Práticas. E seu objetivo é trazer diálogos e reflexões sobre os evangélicos negros, feminismo e seus desdobramentos na atualidade. Para compor nossa mesa, temos duas pesquisadoras, a Rosa Maria de Aquino, da UFRPE, e Simone dos Anjos, da USP. Estaria conosco também a Márcia Contins, da UERJ, mas teve imprevisto e não poderá estar conosco. Queremos desde já agradecê-las por terem aceito o convite. A Rosa Maria de Aquino tem mestrado e doutorado em Antropologia pela UFPE, pós-doutorado em Antropologia pelo UFPB, professora associada da UFRPE, do Departamento de Ciências Sociais, líder do Grupo de Estudo de Diversidade Religiosa e Intolerância, o GEDRE, e representante do Brasil e da América do Sul no Conselho da Sociedade Internacional de Sociologia das Religiões, no período 2017 a 2020, e membro da Associação Brasileira de Antropologia, a ABA. E a Simone dos Anjos, que é cientista social, graduada da Unifesp, mestre em educação pela USP e doutoranda em antropologia pela USP, é colunista no portal de notícia Justificando, no qual escreve sobre gênero, religião e política, integrante do coletivo Evangélica pela Igualdade de Gênero e da Rede de Mulheres Negras Evangélicas. Para iniciar nossa conversa, inicialmente, a Rosa Maria de Aquino falará sobre existe uma igreja evangélica negra brasileira e finalizando com Simone dos Anjos sobre o acesso ao ensino superior como fator para a popularização do feminismo entre as evangélicas. Desde já, também queremos lembrar a todos e todas as regras. Cada apresentadora tem 20 minutos para sua apresentação e após as suas falas, abriremos para o debate. Para solicitar sua pergunta, basta você clicar no ícone na parte inferior, levantando a mão. Todos os microfones e câmeras estão desligados, mas na medida que você receber a oportunidade de perguntar, o seu áudio será ativado. Não se esquecendo de informar, antes da sua fala, o seu nome e a instituição que você faz parte. Também pode mandar a sua pergunta pelo chat. Agora passo a palavra para a Rosa Maria de Aquino. Obrigado, Rosa, por ter aceitado. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite por meio de Wenderson, né, e a professora Mísia, de estar aqui de novo na minha casa, né, onde fiz mestrado e doutorado, na verdade, virtualmente, mas estou, e por dividir esse encontro virtual com Simone dos Anjos, e infelizmente Márcia não pôde estar. E o que é que eu me proponho a falar? A pergunta que eu coloco é: existe uma igreja evangélica negra brasileira? Essa pergunta, inicialmente, eu responderia que não, mas não posso negar que há nuances. Talvez a pergunta mais apropriada fosse:
hegemonia de pessoas negras na Igreja Evangélica Brasileira? E se sim, que diferença faz? Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu vou usar os termos protestantes e evangélicos indistintamente. E tenho por base uma pesquisa realizada em a minha fala tem por base uma pesquisa realizada em 3 igrejas, Universal do Reino de Deus e Igreja Internacional da Graça de Deus, todas no centro ou próximas ao centro da cidade do Recife. Mas para esta reflexão, eu vou me fixar na Igreja Internacional da Graça de Deus. Começo, então, dizendo, em primeiro lugar, que não existe só uma igreja evangélica, uma só igreja evangélica, né? Pelas classificações que nós já conhecemos, que eu não vou entrar nesses detalhes, mas pela classificação nós já sabemos que existem várias. Se a gente pensar nos ramos históricos pentecostais e neopentecostais, já vão aí 3 ramos. Dentro desses ramos, as denominações, as formas de classificação que os autores foram desenvolvendo a partir do nível de complexidade que foi assumindo esse universo evangélico protestante. Então, nós temos classificações feitas por Paul Freston, por Rubem Alves, dando classificações e vão fazendo-nos entender o que seriam essas igrejas evangélicas. Na verdade, são várias igrejas evangélicas. Todo esse esforço desses estudiosos de classificar os protestantes no Brasil vem pela necessidade de explicar a diversidade que caracteriza esse universo que se tornou bastante complexo. A minha abordagem vai se fixar no viés neopentecostal, que é representado aqui pela Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí eu quero lembrar que tanto a Igreja Pentecostal como a neopentecostal têm algumas características que são semelhantes, né? Como o caráter proselitista, como o exercício da glossolalia e do exorcismo, com a revelação dos poderes do Espírito Santo, apelo às emoções através de várias coisas como cânticos, orações, retóricas, testemunhos, e enfatiza, mas a neopentecostal enfatiza, sobretudo, a prosperidade como um bem inalienável. É interessante lembrar que o crescimento, isso todos falam, todo mundo fala sobre isso, né? O crescimento da igreja evangélica, que está sendo imenso, né? Se a gente pensar que hoje, em dados ainda de 2010, da população brasileira, 22,6% são evangélicos, né? Desses, 60% são pentecostais e neopentecostais. Além do mais, esse crescimento, a gente tem rebatimento hoje na chamada bancada evangélica, que em 1982 eram apenas 12 entre senadores e deputados, hoje são 91, né? Que é um crescimento imenso. Eu não vou falar em percentuais, o importante nesse caso é o quantitativo. E sem querer generalizar, mas os evangélicos mais visíveis hoje no Brasil têm se identificado e aderido a uma ideologia política, social e econômica excludente, genocida, separatista, plena de ódio, racismo, mas cheia de patriotismo e de cuidado com a família, que se manifestam de diversas maneiras, inclusive com participação no primeiro escalão do governo federal como ministros que se dizem evangélicos. O segundo aspecto que eu quero levantar é que as regiões brasileiras têm composição étnico-racial diversificada. E essa composição provavelmente se reproduz nas cidades em seus diferentes bairros. E por isso que eu quero já chamar a atenção para que nesta igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, esta igreja ela reproduz esse perfil étnico-racial existente no estado de Pernambuco e na região Nordeste. É interessante a gente lembrar disso, porque recentemente eu assisti na igreja, pela televisão, a Igreja Internacional da Graça de Deus, com uma programação ao ar livre, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e o que a gente via ali era a predominância de pessoas brancas, certamente, porque em Alegrete há predominância de pessoas brancas, diferentemente daqui do Nordeste, daqui do estado de Pernambuco. Então, essa minha afirmação pode ser verificada entre os pastores evangelistas, obreiros, obreiras, e os fiéis de maneira geral. Eu acompanhei durante 2 anos e pouco, e a pele clara, os que têm pele clara, que podem ser considerados brancos, a presença é ínfima. A negra é marcante, mas principalmente aquilo que eu estou chamando de pardização é o que caracteriza a população nessa parte do Brasil e nesta igreja. E aí, esse cenário estético, aí a pergunta é, esse cenário estético influencia na hierarquia da igreja? Qual é o espaço de poder que as pessoas negras ocupam no meio evangélico?
em particular na Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, é essa reflexão que eu vou tentar fazer nesses poucos minutos. Bom, se a gente pensar na igreja evangélica, nos pentecostais, nos neopentecostais, a gente sabe que vários autores já identificaram esse crescimento, e inclusive já alertavam, como Jacó, como Pierucci, como Roberto Mota, já tinham alertado para essa decadência da Igreja Católica e a ascensão dessas igrejas evangélicas, né? E o proselitismo religioso, a publicidade que essas igrejas fazem, como eu já falei. E é interessante, quando eu estou tratando dessa igreja pentecostal, que vou fazer esse cruzamento com a questão de raça, eu quero lembrar que, para compreender essa racialização presente na Igreja Internacional da Graça de Deus, eu vou dizer, aliás, eu queria só voltar um pouquinho para dizer o seguinte: alguns estudos já preveem que dentro de uma década os evangélicos serão maioria no Brasil, se as coisas continuarem do jeito que estão. Claro, isso ninguém pode prever que vai ser de uma determinada forma, mas, em princípio, se os fatores permanecerem, os evangélicos serão maioria no Brasil. E aí, para compreender o processo de racialização, eu quero dizer que a ideia que eu coloco como pensar como é que essas relações se dão, ou o que é que eu penso em termos de raça, de discriminação, de preconceito com relação ao negro dentro da igreja, o que eu estabeleci que é para entender se havia racismo, se havia preconceito dentro de uma igreja como essa, eu precisaria entender que só consideraria dessa forma se as relações sociais fossem impedimento ou impedissem que uma pessoa ascendesse socialmente dentro da igreja, ou economicamente, ou não, né? Ou fosse colocada à margem do processo, ou da interação social. Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar. Se eu for tomar como base alguns conceitos de raça, que quem está pelo menos assistindo, e quem está na mesa tem já esse conhecimento, mas eu peguei 2 conceitos de raça para pensar o que eu estou dizendo. Um é o conceito de Guimarães, que ele coloca a raça como um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. Pelo contrário, é algo que vai se construindo, é uma construção no mundo social. A outra, com relação ao racismo, ele vai dizer, o racismo, ele tenta explicar as diferenças pessoais, sociais e culturais a partir de diferenças que são tomadas como naturais. O outro conceito, eu trabalho com o conceito de Nogueira, quando ele identifica que o preconceito racial é de marca no Brasil e a intensidade dele varia de acordo com a variação da cor das pessoas. Ele defende que a cor é algo fundamental para se fazer essas diferenciações. E aí eu quero lembrar que nesse trabalho, um obreiro, por exemplo, um obreiro que estava lá nessa igreja, confirmou isso. Ele disse, quando eu era mais jovem, porque eu andava com meus amigos, na hora da balada, quando eu ia chamar uma menina para dançar, só em pensar que a gente via aquela discriminação, só no olhar, a menina não dava atenção, e quando ia chamar para dançar, é que levavam fora. Eu acredito, sim, que era preconceito. Dito isso, eu quero lembrar que é interessante observar que, como eu disse logo no início, essa igreja ela se caracteriza pelo processo por essa partidização, né? A gente vê que a maioria das pessoas é parda que faz parte dessa igreja. Então, esse obreiro, ele falou sobre isso. Na minha concepção, ele é negro, na dele, ele não é negro, ele se auto-identificou como pardo, mas ele é negro. E aí, contrariando até o que Nogueira disse, essa questão do contínuo, né? Do preconceito ou da cor que faz a pessoa ser mais ou menos discriminada, algumas falas vão confirmar isso, mas já de uma outra forma. Vão dizer que nessa igreja, na verdade, não parece que isso seja uma coisa importante. Na verdade, o que eu percebi é que isso não é muito importante, porque as pessoas começam a justificar de outra forma. Elas vão dizer que
Não há diferença entre as pessoas, todos são justificados por Deus, não há diferença alguma. Outras vão dizer, mas se alguém tiver uma atitude de preconceito comigo, eu nem noto, porque, na verdade, eu não estou aqui para ver essas coisas, isso não me interessa. Então, essa igreja, na verdade, a semelhança da sociedade brasileira, as pessoas registram sempre que é outro. Conhecem pessoas que são, na verdade, preconceituosas, discriminatórias, mas não são elas. E aí eu quero lembrar, mais uma vez, né, o que chama atenção para o que seria essa cultura negra, o que é ser negro, o que é que eu estou considerando, como é que eu estou delimitando o que é ser negro, e eu estou considerando que as manifestações que enfatizem o fenótipo negro e suas tradições culturais herdadas do continente africano, mas cultivadas no Brasil ao longo dos anos, a exemplo de músicas executadas prioritariamente com instrumentos de percussão, adeptos das religiões afro-brasileiras, embora aqui a gente já sabe que as religiões afro-brasileiras têm se embranquecido com a presença de muitas pessoas, lógico que não são negras, dos que se aceitam como negros, daqueles que usam sua estética corporal, que enfatizam sua estética corporal a partir dos seus penteados, a partir da sua cor, a partir das cores, a partir das roupas que usam. Então, nessa igreja, na verdade, você não vai ver essa enfatização, pelo contrário. E eu quero lembrar somente que, com relação à cultura negra, recentemente eu vi uma live da professora Luciene Dias, lá da Universidade de Goiás, e ela dizia assim, era uma live, um grupo que estava trabalhando, e era uma roda de diálogo, e ela disse as seguintes palavras, ela era negra, nós estamos modificando a realidade quando ousamos falar numa sociedade que nos silencia, numa sociedade que mata pessoas negras pelo fato dessas pessoas serem negras. Na verdade, não é isso que a gente vê dentro dessa igreja. Pelo contrário, o padrão é o padrão da sociedade. É o padrão que diz assim, o padrão que assume a estética corporal, os padrões de cabelo, os padrões de roupas, os padrões de cuidar do corpo, é um padrão que não tem a ver, na verdade, com essa participação dessa professora, por exemplo, quando ela diz isso, que os negros, aí é dentro dos movimentos negros, naturalmente. Então, nessa igreja, essa cultura que a gente está falando aqui, ela não está presente. Há, sim, uma ratificação, a corroboração de ser moderno. E essa modernidade, ela passa pelo cuidado com o corpo, com o alisamento do cabelo, com a se vestir conforme padrões mais ou menos de empresa, né? Roupa, as mulheres com cabelo alisado, os homens também cabelo curtinho. Jamais você vê um homem de jeans, de calça jeans, muito pelo contrário, é paletó, gravata, todas essas coisas que têm muito a ver com o ser reconhecido como pessoa dentro de uma sociedade que precisa ter aspectos que sejam aceitos. E por aí vai passando forjar, né? Modelar essa forma de ser, como é que eu diria, semelhança com as pessoas que são importantes. Isso é muito, muito importante e a gente vê com muita facilidade. Mas aí, e nessa história de padrão, um padrão que não é o padrão, a beleza ocupa um lugar de destaque no padrão, certo? Mas esse padrão é aquele padrão branco. Então, ao alisar o cabelo, uma mulher, por exemplo, uma obreira me disse assim, quando o cabelo é cacheado, ele demora muito a crescer e o relaxamento ajuda a crescer mais rápido. E por isso é preciso baixar o volume também. Tem uns cabelos, minha filha, que só vai na surra. Então, são coisas assim que as pessoas dizem e que com isso a gente vê que os padrões realmente são outros. E aí eu quero chamar a atenção também para uma coisa. De certa forma,
E aí eu quero dizer que existe um movimento negro evangélico, eu não sei se a Simone vai falar sobre isso, mas existe um movimento evangélico que dá uma contribuição para ajudar o negro a se inserir na sociedade a partir de padrões que são dele mesmo, e não padrões de branco, né? Mas nessa igreja, essa ideia não chegou ainda. Isso aí eu posso garantir que não chegou. Então, existem vários textos que a gente pode consultar sobre o movimento negro evangélico, e eu espero que Simone fale sobre isso, mas nessa igreja não existe, não há essa perspectiva, né? Alguns obreiros, alguns pastores lá, confirmam que é importante cuidar da beleza, do corpo, é importante cuidar da saúde para se apresentar como um bom executivo, e aí faz parte de um marketing que eles trabalham lá nessa igreja. Não há indícios nenhum de diálogo com o movimento negro que vai em outra direção. Na verdade, o que mais se evidencia, no caso, é a recusa realmente, não ao negro, não é a recusa ao negro, mas o que a gente vai ver são recusas às religiões do negro, né? Várias histórias são contadas para mostrar essa nova situação, distante da origem de alguns em religião, que são de origem de religiões afro-brasileira. E aí, eu quero chamar a atenção para uma obreira que disse uma coisa muito importante, e eu sempre falo sobre ela, porque ela disse: eu sou negra e linda, e onde piso não deixo rastro. Ela admitiu, ela é uma das pessoas que veio de origem do Xangô, e disse com todas as... Assim, há uma ideia de recusa dessas pessoas que são da igreja, que recusam essas influências da religião afro-brasileira. Na verdade, muitos mesmo vêm das religiões afro-brasileiras, abominam toda essa situação delas. Várias histórias me foram contadas para mostrar a situação anterior e a situação atual. Essa daí, eu diria que, de certa forma, ela sintetiza isso, né? Sou negra, mas onde piso não deixo rastro. E o que é que eu quero chamar a atenção? Na verdade, essas pessoas, elas integram efetivamente a estrutura da igreja. São obreiros, são obreiras, são pastores, eles integram, são negros, embora o que eu chame a atenção é que a pardização é essa que permanece, essa é que é mais clara, essa é que é mais evidente, mas ela está presente, essa pardização. Mas estas pessoas estão todas participando dessa estrutura. Elas não deixam de ser da estrutura de poder porque são negras, não deixam absolutamente. E aí eu quero lembrar que, quando eu trabalho essas informações, e eu realmente estou tentando falar tudo dentro do tempo previsto, então, quando eu estou colocando essa informação, eu quero dizer que identificar discriminação racial nas relações sociais dessas igrejas, para mim foi algo assim, foi um grande desafio, tá certo? A sutileza da presença dessa questão racial torna quase imperceptível, você quase não percebe que isso existe. Ainda assim, essa construção social é levemente percebida na marginalização de certas categorias sociais evidenciadas no fenótipo e mais intensamente nas origens das práticas religiosas. Esse fenótipo que se observa entre os fiéis, partícipes ou não da hierarquia da igreja, caracteriza-se primeiro por uma hegemônica pardização, como eu já disse, depois por uma presença significativa de negros e, por último, por uma quantidade irrisória de brancos. Na verdade, entre os integrantes dessa igreja com quem mantive contatos, nega-se, ora com vigor, ora com indiferença, a existência de qualquer ação discriminatória.
penso que, na medida em que se admite o racismo, contraria-se a doutrina que diz todas as pessoas são uma em Cristo. Marion Aubry, confirma essa ideia ao identificar o sistema doutrinário protestante como um credo universalista e igualitário, que exclui, em princípio, a segregação a priori, uma vez que todo ser humano é suscetível de ser salvo pela conversão a uma ou outra das formas do cristianismo. E aí eu quero retomar apenas a ideia que eu estou trabalhando do conceito de racismo, do conceito de preconceito que eu utilizei, que é, se essas pessoas são colocadas dentro da estrutura de poder da igreja, eu compreendo que a discriminação pode existir, mas é imperceptível. Isso aqui eu coloco. Então, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Bom, eu vou só terminar de ler esse pedacinho aqui para concluir. Então, no caso dessa comunidade neopentecostal, a presença de diferentes fenótipos na hierarquia da igreja nega, em princípio, a presença de posturas racistas. Elas ocupam, de fato, as diversas instâncias hierárquicas, sejam elas negras, pardas, morenas, do jeito que eles estabelecem, que eles têm uma taxonomia própria para estabelecer as cores. Então, esse é um dos indicadores que me levaram a constatar a ausência ou leveza de preconceito, seja por sua superação a partir da doutrina de igualdade a que são submetidos. Deus não faz acepção de pessoas, frase muito repetida entre eles, seja por uma ignorância que se manifesta pela indiferença. É melhor nem notar que estou sendo discriminada, porque não é isso que eu quero saber, né? Algumas frases deixam latente esse desinteresse, pois, questionados quanto à manifestação de algum tipo de discriminação dentro da igreja, alguns fiéis dizem que não notam que não estão ali para observar estas coisas, e sim para agradar a Deus. Outros afirmam que se antes eram bonitos, agora o são muito mais por serem filhos de Deus, por terem a beleza de Cristo, e que quem aceita Jesus não pode ser feio. Minha percepção não vai se basear unicamente nessa participação na hierarquia, mas também no comportamento que insiste em exalar dignidade nas frases proferidas e elevar a autoestima dos que integram essa igreja. Em oposição a essa negação da importância do fenótipo no cotidiano das pessoas como fator de inserção ou não da igreja, identifica-se a postura de total assunção, por exemplo, da cor negra como bela. Algum estudioso poderia justificar como fuga. Não enveredo por esse caminho. Vejo a descoberta da dignidade que ultrapassa a barreira da cor como um fator fundamental. O que se evidencia em cada fala é que a restauração espiritual tem como consequência a restauração física. E ser preto, branco, amarelo, vermelho tem importância relativa. Todos estão pelo amor de Deus, é isso que eles dizem. Esse, ao menos, é o discurso repetido à exaustão. Por fim, o que há de mais significativo são as frases e as atitudes dirigidas aos elementos que constituem ou que se pensa que constituem as práticas das religiões de matriz afro-brasileira. Devo a hierarquia dessa igreja se originam direta ou indiretamente das religiões afro-brasileiras, Xangô, Umbanda, Jurema, etc., como eu disse anteriormente, ou do espiritismo. Esse último, na linguagem deles, abrange tanto os adeptos da doutrina kardecista quanto os pertencentes aos cultos afro-brasileiros. Todos, sem exceção, que já pertenceram a uma dessas religiões, abominam essa fase de sua vida. Associam-no a momento de trevas, de erros, de pecados. E não por acaso os pastores dessa igreja recorrem sempre ao exorcismo, principalmente daquilo que consideram ameaçador e que intitulam de inimigo, capeta, tranca-ruas, Exu, etc., expressando assim algumas afinidades eletivas com entidades presentes no panteão ou no imaginário das religiões afro-brasileiras. De fato, é significativo o comportamento do fiel dessa igreja ao reconhecer a força e importância na representação do panteão das religiões afro-brasileiras. Pela forte recusa dos ex-integrantes daquelas religiões, ao mesmo tempo em que reconhecem e incorporam a força dessas religiões, uma vez que, em todas as reuniões, seus símbolos significantes que igreja alude são lembrados, relembrados, expostos e execrados, para, por fim, serem exorcizados pelos pastores que dirigem as reuniões.
Chamo, por fim, a atenção para os padrões estéticos dos que integram a hierarquia dessa igreja. À primeira vista, pode-se fazer uma analogia ao fenótipo branco, a exemplo do modelo das obreiras com os cabelos artificialmente alisados. Não obstante, o que parece mais motivar o uso desses padrões, cabelo, roupa, massagem, ginástica, etc., é a inserção na sociedade, é ser considerado, é ser reconhecido. Tudo isso se traduz por uma asepsia, por um vestir-se com decoro, por uma simplicidade para assemelhar-se a um executivo, como falou o pastor Alonso. E aí eu concluo dizendo, tem um momento que as pessoas negam ou ignoram qualquer possibilidade de sofrer discriminação por ser negro. Na verdade, há outro ponto que eu quero ratificar, corroborar, é que eles integram a estrutura de poder da igreja. E também buscam dignidade na sociedade, buscam inserção na sociedade em que vivem por meio do pertencimento. Essa é a minha fala. Eu realmente tentei juntar, diminuir bem, mas é o que eu consegui fazer. Devo ter passado um pouco da hora, mas muito obrigada, Anderson. Obrigada a todos vocês. Eu estou aqui à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Rosa, pela sua contribuição. Agora a gente vai ouvir Simone dos Anjos. Bom, boa tarde a todas, todes e todos. Obrigada, Wenderson, organização do Seminário do Devir, a professora Mísia, pelo convite. O que eu vou apresentar para vocês hoje aqui ainda é uma pesquisa que está começando agora. Eu passei com um projeto de doutorado sobre mulheres negras evangélicas que se reivindicam feministas agora, de 2019 para 2020. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é um pouquinho da minha pesquisa para a construção do projeto e desse primeiro ano de pesquisa. Né? A pandemia tem dificultado muito fazer a pesquisa de campo. O que eu tenho feito, então, nesse segundo semestre de pesquisa explorar, fazer perguntas exploratórias para mulheres que são reconhecidas como líderes dos movimentos negros evangélicos feministas e trazer também um pouquinho do porquê que eu me interessei por essa questão e do porquê eu acho que essa questão é interessante. Então, a partir da trajetória dessas mulheres que eu venho pesquisando, eu cheguei a 2 pontos, que é a partir dessa caracterização dessa mulher negra feminista evangélica, né, que é o acesso ao ensino superior como fator para a popularização do feminismo entre as mulheres negras evangélicas, né? Então, o ensino superior e a popularização do feminismo, eles andam meio que juntos, né? Para iniciar minha fala, eu vou trazer esse quadro do Debré, que chama Negras Novas a Caminho da Igreja para o Batismo. É um quadro do século XVIII. A gente vê a violência desse quadro. Gente, tem uma visitante aqui, né? Você não pode ficar aqui, filha. Aqui, ó. Essa aqui é a minha menina. Mamãe tá trabalhando, tá? Vamos lá. Então, ou seja, Negras Novas a Caminho da Igreja para o Batismo. Então, você vê quão violento é esse quadro. Porque essas mulheres são sequestradas em África, quando elas são trazidas para o Brasil, antes de elas serem colocadas nas fazendas para o trabalho doméstico, para o trabalho no campo, onde elas seriam estupradas, torturadas, elas são batizadas primeiro, né? Então, esse amálgama entre negritude e cristianismo no Brasil vem de muito antes, né? Vem de todo esse processo violento. Na minha pesquisa, eu parto da perspectiva que a colonização no Brasil, ela é europeia, ela é cristã, ela é colonial e ela é escravocrata. Então, ou seja, o cristianismo, ele é face importante da escravização e da colonização do Brasil. Gosto também de partir um pouco dos números para a gente ter ideia de como que a negritude do povo brasileiro e a confissão da fé cristã são coisas que andam juntas, né? Então, segundo o IBGE de 2010, a gente não sabe ainda como vai ser, porque de 2020, pelo jeito, não vai acontecer, né? 86,8% do Brasil é de cristãos, 64,6% de evangélicos e quase 23%, 64% de católicos e quase 23% de evangélicos. E isso mostra o quê? Isso mostra
que a gente tem uma intersecção importante de raça e fé quando se trata de cristianismo, só que há uma europeização, uma europeização da igreja de modo que quando se fala de cristianismo se pense logo numa igreja branca, embora a realidade do Brasil não seja essa. No próximo slide, eu trago esse exemplo de menina apedrejada do fanatismo e intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Todo mundo lembra daquela menina que foi apedrejada. A cor das pessoas que apedrejaram essa menina era negra. Então, ou seja, a perversidade da cristianização do Brasil vem pela demonização dos aspectos culturais, estéticos e a própria ética africana por parte do cristianismo. Isso é um ponto importante para se pensar, que a própria professora Rosa trouxe, esse apagamento da negritude dentro das igrejas, é porque há uma demonização. E quando essas pessoas negras estão em face dessas religiões de matrizes africanas, elas demonizam, embora as pessoas que estejam praticando essa religião e essa fé sejam tão negras quanto elas. Bom, no próximo slide eu já passo para os números mesmo. Bom, isso aí é só uma matéria para a gente ver, né? Dados do IBGE revelam a predominância do evangelho entre afrodescendentes, porque principalmente as religiões neopentecostais, elas são muito grandes e muito volumosas nas periferias, e as periferias brasileiras, em todas as grandes capitais e centros urbanos do Brasil é negra, né? Então, ou seja, isso corrobora com essa ideia da negritude e dos fiéis evangélicos e católicos, né? Vamos para o próximo? No próximo slide, então a gente vê em números. Eu gosto de mostrar, por exemplo, a gente vê aqui, esses são números de 2010, estão desatualizados. São cerca de quase 200 milhões em 2010. Meu filho, você não está pagando. Em 2010, ainda não eram 200 milhões de habitantes. Você quer o celular da mamãe? Gente, desculpe. Que ela... Toma. Desculpem, gente, desculpem. Então, ou seja, 200 milhões não eram nem 200 milhões de habitantes, né? Eram cerca de 190 milhões de habitantes no Brasil. Abaixa, Nina. Abaixa. Cerca de 86 milhões que essa primeira coluna é a população cristã do Brasil, né? Você vê aí o número de católicos, 80 milhões, o número de evangélicos, 23 milhões. Né? Então, ou seja, isso você pensa na primeira coluna, é o total de brasileiros. Compara a coluna de católicos e de evangélicos com a coluna total de brasileiros. Então, você vê um país de confissão cristã, né? No próximo slide. Então, aí você vê a comparação com a soma, tanto de evangélicos como católicos. Você vê que praticamente menos de 20% da população não se declara de uma confissão de religiosidade cristã, por mais praticante ou não praticante, ou por mais que muitas vezes tenham outras religiosidades, mas se confessam cristãos. A próxima. Então, isso é o total... de pretos e pardos, nos números do IBGE, você vê quantos cristãos são aí, 80 milhões, total de mulheres cristãs no Brasil, católicas negras, né, todos negros, católicas ou evangélicas, 44 milhões, e aí o meu recorte é nessa coluna menorzinha que é de 8 milhões. Então, mulheres negras, que se declaram negras, pretas ou pardas, né, que aí, na minha perspectiva, pretos e pardos, eu coloco como negros, né? Que se declaram pretas e pardas para o IBGE se confessam evangélicas. São 8 milhões de mulheres. Pode passar o próximo, por favor. Aí eu trago um pouquinho do movimento negro evangélico, que a professora Rosa citou. Então, a gente tem a reivindicação do movimento negro evangélico é do século XIX, né? Então, o início do movimento negro evangélico, isso eu estou citando o próprio movimento negro evangélico na sua apresentação do site. O início do movimento negro evangélico pode ser considerado em 1841, quando Agostinho José Pereira começou a pregar pelas ruas do Recife. Nasceu assim a Igreja Protestante Brasileira, uma igreja negra, a Igreja do Divino Mestre, com seus mais de 300 seguidores negros e negras, todos livres e libertos. Agostinho ensinou-os a ler e a escrever numa época em que os proprietários de terras eram analfabetos.
Então, ou seja, nesse momento você já vê a dissonância também, que essa igreja não é homogênea. Dentro da própria igreja há uma movimentação de reconhecimento entre as diferenças socioeconômicas e políticas entre brancos e negros, né? E isso data do século XIX. Próximo, por favor. E aí, um ponto importante da minha pesquisa, e que aí eu tenho que falar um pouquinho de mim, que é justamente a... Eu vou olhar aqui no meu rascunho, gente, só um minuto. Que é a Rede de Mulheres Negras Evangélicas, que nasce em 2017, fez seu primeiro encontro em 2018, um encontro intitulado Encontro Nacional de Mulheres Negras Cristãs, Resistência, Espiritualidade e Incidência Pública, no qual foi produzido um manifesto. Próximo, por favor. Esse manifesto é extremamente politizado, e que elas falam de genocídio da população negra, de como que o racismo afeta as mulheres negras dentro das igrejas, né? Então, ou seja, é extremamente militante do ponto de vista da luta negra, né? Gente, o barulho está atrapalhando vocês entenderem o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender? Estamos conseguindo. Tá para entender? Dá. Tá, obrigada. Esses aqui, o PowerPoint está com o Whindersson, eu não vou aprofundar para vocês nesse slide, mas é uma série de coletivos progressistas que estão dentro dentro das igrejas evangélicas. É complicado, porque eles não são denominacionais. Então, por exemplo, eles não estão dentro da Internacional da Graça de Deus, eles não estão dentro da Assembleia, eles não estão dentro da Presbiteriana. A maioria dessas pessoas evangélicas que frequentam esses grupos ditos progressistas, ou são desegrejadas porque se decepcionaram com suas igrejas, ou são pessoas que estão em alguma igreja que não tem esse caráter militante, como a Batista do Caminho, por exemplo, que é do Rio de Janeiro, que é uma igreja afrocentrada, que se declara antirracista, antimachista, antitransfóbica, né? Não é uma igreja progressista necessariamente, mas pessoas que estão dentro desses coletivos, dessas igrejas, acabam construindo esses coletivos como forma de tensionar os discursos que elas discordam dentro da igreja. Pode passar o próximo, por favor? E aí eu vou conceituar feminismo, o feminismo é uma expressão que tem sido utilizada pelos movimentos feministas de mulheres religiosas, não só evangélicas ou católicas, mas mulheres religiosas de modo geral, porque o feminismo religioso, ele existe entre judias, só um minutinho, ele existe entre judias, entre mulheres de matrizes africanas, entre muçulmanas. Então, é interessante pensar que é todo um movimento, a própria Sara Mahmoud, ela fala um pouquinho disso nos textos dela, desse movimento religioso e cívico de mulheres, né? Então, ou seja, a junção entre fé e feminismo acabou trazendo esse neologismo que é muito comum entre esses movimentos feministas de mulheres religiosas, principalmente evangélicas ou católicas. Acho que é isso. Próximo. Acho que já acabou os slides que eu queria apresentar para vocês. Isso, agora eu passo mais para uma leitura da pesquisa já em andamento. Isso aqui foi uma apresentação para vocês entenderem o contexto que surge essa pesquisa, que eu acho importante vocês entenderem como que eu pensei. Eu acho que provavelmente tem pessoas aí que estão construindo seus projetos de pós-graduação, seus projetos de iniciação científica. Então, eu gosto um pouco de mostrar a cozinha do pensamento. Então, você vê, eu vi reportagens de TV que falam de pessoas negras que atacam pessoas negras, mas por conta da religiosidade. Então, a raça não é um fator que une todas as pessoas, embora a manifestação do racismo esteja presente para todas as pessoas. Então, eu trago um pouco aí da cozinha do pensamento desse projeto, né? Então, agora, propriamente dita, eu vou um pouquinho falar da experiência... Gente, dá licença, eu vou ser socorrida aqui pelo maridão. Desculpem, gente, é assim, pandemia, a criança não vai para a escola, a gente fica em casa, é isso. Isso é a vida real. Agora é o momento que a plateia ri, mas como a gente não está no auditório, eu não consigo ouvi-los, mas eu imagino que vocês estejam rindo. Bom, aí agora eu vou trazer um pouquinho essa questão do perfil, né, dessas lideranças, dessas mulheres evangélicas, e a pergunta que eu me fiz, por
que essas mulheres se tornaram feministas, essas mulheres que nascem na religiosidade evangélica. E aí eu tenho que falar um pouquinho de mim, porque eu sou uma mulher evangélica de nascimento. Eu sou uma mulher da periferia de Osasco, evangélica, e que me vi feminista quando eu entrei no curso de Ciências Sociais e levei um susto, né? E aí eu até então não tinha associado minha confissão de fé com o movimento feminista, até que em 2016, com o golpe, a gente vê que os evangélicos progressistas, que não eram pessoas que se manifestavam publicamente, eles começaram a aparecer justamente para disputar as narrativas os evangélicos fundamentalistas. Então, existem evangélicos progressistas que acreditam no Estado laico, que não são fundamentalistas, e essa disputa de narrativa, ela começa a trazer esses coletivos progressistas. Então, você vê fundar a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, você vê fundar Cristãos contra o Fascismo, você vê fundar uma série de coletivos progressistas que não são denominacionais. Essa é a questão. Se você for perguntar, Simone, qual que é a igreja progressista que você vai? Né? Eu vou numa igreja que é presbiteriana, super tradicional, racista. Então, ou seja, a minha igreja em si, ela não é progressista. Embora hoje existam igrejas como a Cristã Metropolitana, a própria Batista do Caminho, a própria Igreja Cristã Brasileira, que tem no Rio de Janeiro. Existem igrejas progressistas? Existem, mas é interessante pensar que esses movimentos não são denominacionais. Eles acontecem fora da igreja, justamente no tensionamento dessa população que reconhece as estruturas racistas e machistas dentro da igreja, não quer abrir mão da sua religiosidade, mas também não concorda com esse processo de invisibilização do racismo, né? E aí, quando a gente pensa nisso, tem um movimento importante que é a popularização do ensino superior. Eu mesma, eu estudei na Unifesp, que foi o campus de humanidades da Unifesp, foi aberto com o Reúne, com todas as críticas, mas foi a expansão, né, do ensino superior federal, e então eu tive acesso ao ensino superior, e assim como o ProUni e a ampliação do FIES, uma série de mulheres evangélicas pobres começaram a ter acesso ao ensino superior. Então, esse é o primeiro ponto de se pensar, que o perfil das lideranças, tanto, né, as lideranças da Rede de Mulheres Negras Evangélicas, as lideranças das Pretas Cristãs na Resistência, as lideranças do Coletivo PUCSI, as lideranças das Evangélicas pela Igualdade de Gênero, tem esse perfil de uma camada popular que acessou o ensino superior. E a outra coisa é a própria popularização do feminismo com as redes sociais. Então, a gente vê que esse feminismo religioso evangélico, vamos dizer assim, ele vem com a popularização do feminismo. Quando o feminismo ele para de ser esse discurso de classe média alta e branco, e passa a se aproximar da população negra com essa reivindicação da Angela Davis, da Patricia Hill Collins, e aí também vem trazendo Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, essas grandes pensadoras negras que se popularizam. Então, não dá para falar que o feminismo evangélico é um movimento que nasce nas igrejas. O feminismo evangélico é um movimento que nasce na intersecção desses encontros, tanto da popularização dessa terceira onda do feminismo nas redes sociais, tanto quanto o acesso ao ensino superior é importantíssimo, e todas essas coisas, com essas feministas negras que começam, inclusive eu uso no meu projeto, começam a ser popularizadas, as meninas dentro da igreja, elas também reagem a isso. Por quê? Porque a igreja é sociedade. Então, se a gente está numa sociedade racista, a igreja vai ser racista. A gente está numa igreja patriarcal, numa sociedade patriarcal, a igreja vai ser patriarcal, porque a igreja é sociedade. E a igreja reage à sociedade. Tanto é que quando a Lei Maria da Penha ela começa de fato a ser implementada, né? A Igreja Universal do Reino de Deus cria um projeto que chama Projeto Raab para acolher mulheres vítimas de violência. Então a igreja ela também reage aos acontecimentos sociais. Então essas meninas elas reagem a essa popularização do feminismo também. Então é importante a gente pensar que essa popularização é um encontro de coisas que faz com que essas meninas olhem para o ambiente que elas estão. A partir da minha experiência, mas eu posso dizer que é onde você tem seus amigos, é onde você tem sua família, às vezes é a única oportunidade de socialização e cultura que você tem dentro do seu bairro, porque o Estado não está presente com aparelhos de cultura e aparelhos de educação. Você se vê com acesso a essa informação do feminismo e da educação laica,
porque infelizmente a escola pública básica não é laica, ela não ensina para laicidade, a gente tem uma centralidade na visão europeia cristã dentro das escolas. Então, quando essas meninas se dão conta desses problemas estruturais que a igreja reproduz, elas começam a questionar e tensionar dentro da igreja, né? Então, peço licença para ler alguns parágrafos aqui do meu texto. Então, os anos 2010 trouxeram novos rumos para o movimento feminista. Uma das grandes movimentações foi justamente o reconhecimento de que o movimento feminista não se integra apenas pela categoria gênero, mas não pode prescindir do fator identitário. Estudiosos do feminismo classificam em 3 grandes ondas, e não apenas em ondas também, como dentro dessas ondas você tem diferentes metodologias. Você tem dentro, por exemplo, da terceira onda, as feministas radicais, as feministas socialistas, as feministas liberais. Então, ou seja, reconhecer que o feminismo é heterogêneo é importante para entender a possibilidade de um feminismo religioso. Sendo a religião evangélica, principalmente em sua vertente pentecostal, uma religião popular, para se discutir a relação entre feminismo e mulheres negras evangélicas, se faz necessário discutir a popularização do feminismo. Então, eu parto da minha experiência pessoal, não tem como, e uma discussão bastante atual na antropologia é a autoetnografia, é como a gente tira a Europa e o pensamento branco hegemônico do meio da universidade, trazendo as nossas experiências enquanto mulheres negras, enquanto mulheres trans, enquanto homens negros, entre homens trans, homossexuais, enfim, e pessoas com deficiência, e todas essas múltiplas intersecções de fatores identitários, e como a gente traz isso para o pensamento acadêmico, não sendo caracterizado como militantes. A gente tem uma metodologia, a gente tem uma seriedade, um rigor científico. Então, é muito importante para mim, tanto a Patrícia Hill Collins quanto a Lélia Gonzalez, porque elas trazem... A Patrícia Hill Collins tem um texto que é muito conhecido, que é o Outsider, né? O Within, né? Que fala que é aquele de fora e de dentro, que como que as mulheres negras periféricas começam a estudar elas mesmas sem serem acusadas de ser pura militância, e de fato ser um trabalho acadêmico que colabore. E esse é um dos meus desafios. Como você, enquanto mulher negra evangélica, estuda o grupo que é a si mesmo, né? Então, eu acho que isso é um pouco do que se estuda hoje, é um pouco do que é vivo, é um pouco do que acontece, né? É um pouco do que, como a diversidade entra dentro das universidades, como a diversidade entra dentro também dos estudos de gênero de modo geral, entram a partir das mulheres, a partir das pessoas do movimento LGBTQIA+. A gente começa a estudar a gente mesmo, modo de dizer, e produzir ciência e produzir coisas acadêmicas, né? Então, eu passo aí, se tiver um pouco rápido, eu peço desculpa, tá? É que é muita coisa que eu gostaria de falar para vocês. Eu trago uma citação da Patrícia Hill Collins, porque um conceito muito importante dela para mim é o conceito de autodefinição. E ela faz uma díade, a Patrícia Hill Collins é uma socióloga, né? Ela faz uma díade entre autodefinição e imagens de controle. Imagens de controle seria, por exemplo, no Brasil, a mulata exportação, ou seria morena da cor do pecado, ou seja, essas imagens sexualizadas, ou as imagens da empregada doméstica, da tia Anastácia, que fazem dessa objetificação da mulher negra. Só que a Patrícia Hill Collins, ela começa a ver, a partir da experiência das mulheres negras, que não necessariamente as mulheres negras tomam para si essas imagens de controle que a sociedade coloca sobre elas. E aí a Patrícia Hill Collins, ela começa a estudar a autodefinição como esses espaços de poder que as mulheres negras acabam construindo. E por que eu trago a Patrícia Hill Collins para minha pesquisa? Porque no livro dela, né, na tese dela, Pensamento Feminista Negro, ela tem um capítulo 5 que ela fala justamente das igrejas como espaço de poder da mulher negra. Que aí eu vou ao encontro do que a professora Rosa disse, que essas pessoas se sentem humanizadas, integradas, com responsabilidades do ciclo de oração, da cantina, de cuidar das crianças, elas têm uma certa humanização. Só que mesmo elas tendo essa humanização, elas ainda estão sob a égide dessas imagens de controle. E
esse poder da autodefinição, que é o que eu acho que a professora Rosa coloca como não percebo racismo, é como elas vão jogando e se construindo em relação a essas imagens de controle, né? Então, eu cito Collins aqui, que ela fala, mulheres afro-americanas concebem tais imagens controladoras não como mensagens simbólicas desencarnadas, mas como ideias designadas a conferir significado às nossas vidas cotidianas. As experiências de mulheres negras no trabalho e na família criam condições para que as contradições e controvérsia é um nome importante para quando se estuda feminismo negro, né? As contradições entre as experiências do dia a dia e as imagens controladoras da condição de mulher negra se tornem visíveis. Então, ou seja, quais seriam as contradições? Essa mulher que é responsável pelo departamento infantil, ou seja, que ela tem uma agência está na estrutura de poder daquela igreja, mas ela tem imagens de controle sobre si, ela está sobre a égide do racismo e sobre o racismo estrutural, né? Ver as contradições nas ideologias faz com que elas se abram para a desmistificação, que seria, assim como Suzanne Truff, famosíssima mulher que discursou na Convenção das Sufragistas Americanas de primeira onda, que ela fala, e não sou eu uma mulher? Nós duas somos mulheres mesmo? Vocês estão querendo trabalhar, eu já trabalho desde sempre. Vocês recebem ajuda para subir na carroça, eu puxo a carroça, né? Então, essas contradições é que fazem com que a gente explore a possibilidade dessas tensões, né? Que acontecem dentro da estrutura racista. Desconstruir o termo mulher é usar suas próprias experiências vividas para desafiá-lo. Mulheres afro-americanas comuns fazem a mesma coisa de várias maneiras, né? Só que a gente também não pode partir do pensamento feminista americano negro como a única maneira de estudar a realidade brasileira da mulher negra. Então, a gente tem que considerar nossas configurações locais. Uma delas, que aí eu parto para mim como um pé importante da interseccionalidade, é a religiosidade cristã. Outra delas é raça, outra delas classe e outra delas gênero. Então, ou seja, pensar a realidade brasileira, dessa mulher negra brasileira que se vê feminista, se vê no tensionamento, no ponto das contradições entre a estrutura que oprime e o tensionamento contra essa opressão, não dá para usar só as pensadoras americanas negras, que leio, o Davis mesmo, leio, o Hill Collins, mas a gente também tem que ter uma questão de regionalidade. Por que tem que ter uma questão de regionalidade? Porque a gente vê que se eu for hoje para os Estados Unidos, eu não serei uma mulher negra, eu serei uma mulher latina lá. Eles não me considerarão negra, né? Então, como essa questão de ser negro também é regionalizada. E também como a questão de ser negro também é socialmente construído, entendido. Então, quando uma pessoa que se declara parda não se enxerga negra, isso faz parte da regionalização dela, porque essa mesma pessoa parda em Recife, se ela for para o Rio Grande do Sul, ela será considerada negra sim. Então, por isso que é tão complexo esse meu objeto, porque a gente tem que interseccionar várias possibilidades e a regionalização é uma delas. E aí, a Lélia Gonzalez, brilhantemente, eu acho que a Lélia Gonzalez, ela abre caminhos para a gente pensar em interseccionalidade, ela traz esse termo de americanidade. Então, se eu passo que Patrícia Hill Collins contribui para a minha pesquisa nessa questão da autodefinição, e ela faz uma análise lindíssima daquela música Respect, que ela fala assim, não, respect... Ela tá pedindo respeito. Ela fala pro cara, olha, você tá chegando bêbado em casa, você vai me bater? Não, eu quero respeito. E como o sol é um espaço também seguro de poder para a mulher negra, assim como as igrejas negras americanas, acho que quem assistiu Vidas Cruzadas sabe daquela cena que todo mundo da igreja tá com o livrinho lá das histórias das mulheres negras que são empregadas, como esses espaços negros americanos dentro das igrejas também foram um espaço de resistência, só que no Brasil não se dá da mesma maneira. Não dá para pensar a negritude nas igrejas no Brasil da mesma maneira, porque, de fato, as instituições são extremamente brancas e europeizadas, embora dentro das igrejas existe um número populacional e demográfico alto de pessoas negras. E mesmo desde o século XIX tem um movimento negro evangélico, né? Ainda não se chamava assim. Na década de 70, a gente tem uma discussão grande entre as pessoas negras evangélicas sobre essa questão do racismo dentro da igreja, né? Então, ou seja, é uma parte invisibilizada da história, né? Então, essa não visibilizar essas igrejas negras com lideranças negras difere a gente muito dos Estados Unidos. Então, por isso que a gente tem que trazer para a regionalidade.
E essa categoria cunhada pela Lélia Gonzalez, nos anos 80, insere na perspectiva pós-colonial, ou seja, no contexto pela diáspora negra e no extermínio das populações indígenas e ameríndias, porque a gente tem que pensar também essa intersecção de mulheres negras evangélicas e indígenas evangélicas também, né? Então, ou seja, é muita interseccionalidade para dar conta, né? Para chegar nessa construção do objeto. E o que vocês estão vendo aqui, vocês estão acompanhando mesmo a construção de um objeto, né? Diferentemente do que a professora Rosa traz, que ela traz uma pesquisa que ela já fez, eu estou trazendo para vocês uma pesquisa que está em andamento e que vocês podem observar pelas redes sociais e podem observar pelo próprio tensionamento entre, como eu posso dizer, entre essas pessoas dentro da religiosidade evangélica, como o Henrique Vieira, como a pastora Alexia, até eu mesma, às vezes saio aí, essa semana saí na UOL, numa reportagem sobre pessoas candidatas que são evangélicas e divergem da bancada da Bíblia, né? Então, ou seja, essas resistências e mecanismos estratégicos de visibilidade da história desses grupos, diz Lélia Gonzalez, né? Tem por objetivo pensar desde dentro as culturas indígenas e africanas e assim afastar-se cada vez mais das interpretações centradas na visão do mundo do pensamento moderno europeu, ou centralizada no homem branco, e fugir justamente dessa perspectiva da igreja evangélica que a professora Rosa traz brilhantemente, essa perspectiva universalizante, que homogeneiza e por isso não se diz racista, quando é o contrário. Ao não perceber as divergências de corpos, existências, o racismo se coloca, né, na perspectiva das pessoas negras. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, posso falar mais um pouquinho para concluir ainda? Pode, Simone. Tá, então... E aí, a partir dessas resistências, como desde dentro, interpretações centradas na visão do mundo, o pensamento moderno europeu. Na verdade, a proposta da Lélia Gonzalez é epistemológica. É o quê? Pois, do ponto de vista da africanidade, propõe a abordagem interligada do racismo, colonialismo, imperialismo e seus efeitos. E aí eu, muito audaciosa, quero adicionar isso nesse colonialismo que a Lélia traz, eu quero destrinchar esse colonialismo. Então, eu quero colocar racismo, cristianização, exploração e escravização, né? Então, ou seja, esse colonialismo destrinchado, ele mostra que uma das ferramentas mais cruéis, que é a cristianização forçada de pessoas negras e indígenas, é uma das ferramentas que também humaniza essas pessoas e que acolhe e que dá pertencimento para elas e que por isso elas não querem perceber essas estruturas racistas dentro da igreja, porque ali elas se sentem acolhidas. Eu sempre falo, né? Eu sempre falo que as pessoas negras, as mulheres negras principalmente, durante o dia, estão limpando o chão, estão no metrô limpando o chão, são assediadas sexualmente, são objetificadas, mas à noite elas são a Dona Maria, a Dona Margarida do ciclo de oração, a Dona Joana que cuida da cantina, a Dona Rita que cuida da porta da igreja. Então, essa contradição entre racismo estrutural e pessoas negras dentro das igrejas cristãs que são racistas, porque estão numa sociedade racista, é o que traz essa dificuldade de percepção de racismo dentro dessas comunidades religiosas periféricas e altamente negras. Aqui eu estudo basicamente São Paulo e Rio de Janeiro e estou fazendo um campo em Salvador, mas não pude fazer, né? Mas em Salvador a gente tem um núcleo da Rede de Mulheres Negras Evangélicas, aí em Recife também tem o Movimento Negro Evangélico de Recife, que é muito atuante, aliás, vocês aí devem até conhecer. Estou recebendo aqui, gente, que eu tenho 5 minutos, tá? Tenho 5 minutos, gente. Desculpem. Então, ou seja, esses tensionamentos estão acontecendo dentro dessas igrejas. Com a professora Rosa, essa questão do alisar o cabelo, de não usar roupas africanas, de não usar turbante,
né, da minha perspectiva, da minha pesquisa e da produção do meu projeto e dos meus instrumentos de pesquisa, a grande pergunta, a primeira grande coisa que me chamou a atenção foi a reivindicação de negritude por parte dessas pessoas evangélicas. Então, você pega a pastora Val Moraes em Brasília, ela ministra o culto com tecidos africanos, com turbante, ou até mesmo as meninas do Movimento Negro de Recife, ou as meninas do Movimento Negro de Salvador, evangélico, né? Movimento Negro Evangélico. O uso dessa reivindicação dos cabelos, da negritude, até mesmo expressões que o pastor Henrique Verão usa muito, o preto de Nazaré, né? Essa afirmação positiva da negritude foi uma coisa que me chamou muito a atenção dentro desses movimentos, né? E aí a pergunta que vem no início do meu projeto e que eu estou avançando um pouquinho agora é pensar por que se perdeu essa negritude, né? Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu tive que me debruçar. E é uma coisa, e aqui eu faço um parênteses, bastante difícil, porque você pensa a sua trajetória, você pensa você mesma, no caso de eu ser uma mulher negra evangélica, né? Então, são coisas que sempre podiam até estar muito evidentes para os olhos de uma antropóloga, mas não eram evidentes para mim, porque eu estava nesse contexto social, eu estava nesse contexto cultural também, né? Então, a partir desses processos violentos de invisibilização, que eu disse aqui pela Igreja Cristã, que eu começo com o quadro do Debré, que aquilo é um projeto, aquele lá é um processo de invisibilização das negritudes daquelas mulheres. Elas estão sendo batizadas forçadamente, porque elas têm que deixar de ser pagãs, têm que deixar de ser de suas religiosidades oriundas, né? Desvalorização e de negociação, porque acontece uma negociação entre os evangélicos e suas pertenças negras, né? A professora mesmo trouxe, olha, tudo bem, eu posso ser uma mulher negra, mas eu posso alisar o meu cabelo, né? Vou dar uma surra nele, isso é uma negociação que eu faço com a minha negritude, né? Eu reconheço que eu sou negritude, mas eu tô dando uma negociada com ela, né? E aí, o que acontece? O Marco Davi Oliveira, ele vai trazer em 2004 a presença maciça das igrejas pentecostais nas periferias dos grandes centros urbanos e, consequentemente, a presença expressiva da população negra nesses espaços. Só que há uma negociação muito grande dessas populações negras com suas negritudes, o que deixa muito complexo o problema, né? Então, dentro dessas igrejas, o apagamento da negritude dos fiéis evangélicos dá-se, na minha opinião, aí da conclusão que eu venho chegando, em grande medida pela demonização das religiões de matrizes africanas, me perdi aqui, gente, e de uma ocidentalização dos fiéis dessas igrejas no uso de paletós, gravatas, ao invés de roupas que têm um lastro na africanidade, por exemplo. Nessa medida, a religião pentecostal faz circular na periferia dos centros urbanos discursos racistas, constituindo uma prática de opressão sobre a população que é afetada pelo discurso de desumanização da pessoa negra, mesmo que sua base seja, em grande maioria, de pessoas pretas e pardas. Adensado a isso, o fato de a população periférica ser objeto de inúmeros eixos de opressão, optei por não tratar da religião isoladamente, ou como um grau maior ou menor de opressão sobre a população negra. Nessa perspectiva, a religião evangélica constitui mais um dos eixos de opressão que acometem a população negra, adensando ao tripé de raça, gênero e classe com a religião. Dessa feita, ao considerar a religião como eixo de opressão, no recorte de gênero, ou seja, as mulheres que são atravessadas pelo machismo, racismo, vulnerabilidade social e pelo discurso religioso, temos dentro das próprias igrejas periféricas as mulheres mais atingidas pela intersecção desses quatro eixos. 8 milhões de mulheres negras e periféricas que, para além do machismo, racismo e classismo, sofrem o efeito imediato do discurso religioso sobre os seus corpos. Assim, estabeleci como ferramenta metodológica o uso do conceito de interseccionalidade da Kimberly Crenshaw junto de americanidade da Lélia Gonzalez para regionalizar bem o nosso problema e junto com o conceito de autodefinição da Patrícia Hill Collins para mostrar que o racismo, a estrutura racista também traz contradições em si, né? E é isso. Eu acho que eu vou concluindo aqui a minha fala e aí depois a gente vai batendo uma bola se alguma coisa não ficou muito clara. Obrigada aí pela possibilidade de dividir com vocês aí, que ainda é uma pesquisa em andamento. Eu sou tão aluna quanto vocês, estamos aí aprendendo junto. É isso.
Obrigado, Simone. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Já temos 4. Vou abrir para Poliane. Boa tarde a todas, todos. Tudo bem? Eu sou Poliane, eu sou aqui do PPGA da UFPE, também sou pesquisadora do DEVI e me debruço justamente sobre interseções entre religião e gênero. E queria dizer que é um prazer ter essa oportunidade e ouvir vocês comentarem tão bem esse tema. Então, eu atualmente estou finalizando minha tese de doutorado, é justamente sobre evangélicas feministas. E eu queria colocar uma reflexão à mesa sobre essa pluralidade do campo evangélico, como bem destacou a professora Rosa Aquino, e também essa característica interdenominacional e até a ausência de filiação a uma igreja de alguns evangélicos, como mencionou Simone dos Anjos. Bom, esses fatores fortificam os movimentos negros, feministas e progressistas no espaço religioso e mais contribuem para a desconstrução de certos estereótipos, como o do evangélico necessariamente conservador, o da feminista necessariamente radical, que findam por levantar barreiras para o diálogo entre esses campos. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Agradeço. Obrigado, Poliane. Oi, gente. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Boa tarde, eu sou Tayane Fernandes, aqui da Federal de Pernambuco do PGA. Queria agradecer a participação de Rosa. Rosa, querida, é um prazer ter você. Então, eu tenho, na verdade, uma pergunta mais geral para as duas. Primeiro, eu queria tentar linkar com o movimento negro evangélico dos Estados Unidos, que diferente daqui, eles são muito mais imbricados com questões políticas, sociais. Como é que vocês percebem essa diferenciação? Por que o movimento, por que os evangélicos aqui, que são a maioria pessoas negras, não estão, vocês estão me ouvindo? Não vão me ouvir? Simone? Está cortando, Poliane. Peraí, eu vou escrever a pergunta. Eu acho melhor escrever mesmo. Obrigada, Tayane. Vou abrir para o próximo, enquanto o Tayane está escrevendo. Pode falar, Marcele. Marcele? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Marcele Magliano. Eu fui aluna da professora Rosa Aquino, na antiga Faculdade Integrada do Recife, aluna do curso de Relações Internacionais. Um beijo enorme, professora, é um prazer lhe ver e ouvir. Eu queria dar parabéns também a Simone pelo trabalho de vocês, interessantíssimo. A minha pergunta para as duas é o seguinte: eu escrevo sobre diálogo interreligioso, e eu tenho visto nas minhas pesquisas que muito do diálogo interreligioso que é feito, por exemplo, dentro do movimento espírita, que é o movimento que eu estudo, é feito principalmente por mulheres. Eu sei que não houve pontualmente alguma abordagem sobre isso, mas se elas puderem conversar, se elas percebem isso dentro da igreja, vindo de alguém, não só de homens, não só de mulheres, mas de homens e mulheres, e se sim, qual o perfil dessas pessoas? Certo. Eu irei ler o que um anônimo mandou aqui. Vou pedir para Rosa Aquino comentar. Presenciei uma situação numa igreja. Uma mulher evangélica, negra e jovem, compareceu ao culto com cabelo cacheado e volumoso, estilo Black Power, e ouviu de outra mulher evangélica branca: "Arruma esse cabelo, Jezabel". A partir dessa experiência pessoal e das reflexões da mesa,
gostaria que continuasse o debate sobre os símbolos religiosos negativos, afro ou cristão, e a relação à pessoa negra, especialmente às mulheres. E a outra mensagem que foi enviado é de Ilana, que eu vou direcionar para Simone. É o seguinte: no Rio de Janeiro existem alguns movimentos de valorização de uma teologia evangélica negra no contexto do movimento negro. A discriminação contra a qual reclamam não é contra a cor da pele, mas contra o aspecto das tradições culturais e religiosas de origem africana, em nome de uma tradição religiosa de origem branca. Já pode começar por Rosa comentar. Bom, muito obrigada pelos comentários, pelas perguntas. Prazer em reencontrar você, Marcele, e Tayane também, né? Tayane não conseguiu fazer a pergunta, mas ela deve mandar por escrito. E muito obrigada a todos vocês que estão fazendo perguntas, né? Não sei nem se a gente consegue responder tudo que vocês querem saber, mas a minha resposta com relação ao que Poliane colocou, eu vejo o seguinte: eu não trabalho com gênero, né? Nada, eu não trabalho, nunca trabalhei em momento nenhum. Mas eu quero também dizer, assim como Simone, eu não por tradição, mas por opção desde minha adolescência, eu pertenço a uma igreja presbiteriana dessas bem tradicionais, bem conservadoras, né? E eu sempre tive dificuldade de estar dentro dessa igreja porque, por exemplo, eu era jovem, eu usava um black dentro da igreja, coisa assim meio visto como se fosse uma pessoa muito diferente. Eu só não uso black hoje porque hoje ele é white, né? Então não dá para ser black. Mas eu passei por esse processo, não necessariamente por questão racial, mas muito mais pela de mulher, de ser mulher, e mulher não tem acesso a toda a estrutura organizacional dentro da igreja presbiteriana. Até a divisão dela interna mulher significa auxiliadora. Então, já começa daí a diferenciação. Então, com relação ao que você diz, Poliane, eu não estudo ainda os movimentos negros, não estudei, até porque, ultimamente, eu tenho estudado muito a questão dos ciganos, dos povos ciganos, sobretudo os povos ciganos com relação aos ciganos pentecostais. Eu tenho estudado, minhas pesquisas têm ido por aí, eu saí um pouco desse outro viés. Mas, pelas minhas leituras, os movimentos sociais, eles contribuem realmente para essa inclusão, mas não, na minha percepção, não é uma inclusão na igreja. Porque, na verdade, os movimentos sociais, como Simone sinalizou, eles são, em geral, paralelos à igreja. Geralmente, eles são pessoas desigrejadas, como chamam, e que dentro das igrejas, esses desigrejados são vistos não com muitos bons olhos, tá? Então, esses movimentos existem algumas igrejas que são progressistas, isso está muito ligado aos pastores da igreja, você tem um pastor progressista, então ele vai assumindo esse processo. Eu acho que aqui em Olinda, agora esqueci, tem um aluno que é dessa igreja, e que é uma igreja extremamente progressista, uma igreja que tem uma igreja batista, nos Butrins, em Olinda, exatamente. Então, existe isso, mas não é regra geral. Então, é importante a gente dizer que esses movimentos não estão dentro, não são as igrejas. A gente não pode generalizar, são momentos que estão, em geral, fora da igreja, mas eles contribuem, sim, para dar a você, mulher, negra, seja lá qual for a categoria que você esteja, que é discriminada pela sociedade, eles estão aí para dar essa, digamos assim, esse aporte de inserção. E aí, antes de falar sobre Marcele, o que Marcele colocou, eu queria voltar ao que eu tinha dito
com relação ao acesso das pessoas à estrutura dentro dessa igreja. Elas efetivamente têm acesso a essa estrutura, embora algumas coisas que eu não falei, por exemplo, nas minhas observações, essa estrutura dessa igreja, por exemplo, internacional, você tem mulheres obreiras, você tem pastoras, mas, em geral, as pastoras são mulheres dos pastores, né? Então, a gente já vê que ser mulher do pastor dá a você a possibilidade de ser pastora. Mas aí eu não aprofundei isso aí, mas sei que mulheres de pastores são pastoras. Seria o nível máximo dentro da hierarquia da igreja. A outra coisa que eu ainda quero levantar aqui é que quando eu assinalei algumas falas, e que eu coloco essas falas, eu quero aproveitar para dizer isso, quando eu coloco essas falas, como falas que dão a essas pessoas essa possibilidade, essa oportunidade de serem o que elas são, ao mesmo tempo, se eu fosse fazer uma análise do discurso disso aqui, que eu não fiz, mas se eu fosse fazer uma análise do discurso, eu teria várias coisas a perguntar. Quando a mulher diz que a frase dela é perfeita, sou negra e linda e onde piso não deixo rastro. Rastro? Negro deixa rastro, né? Se eu tivesse ido mais além, eu teria que ter perguntado o que é o rastro? Que rastro é esse, né? Quando a outra diz, eu nem noto se alguém discrimina. Nem notar é também uma forma de dizer, eu me protejo disso, eu não quero saber, não me interessa. É uma forma de se proteger. Eu não estou analisando se é bom, se é ruim, não é o caso, mas é uma forma. Eu me protejo, quero saber. Estou aqui, eu sou obreira, faço meu trabalho, tenho meu espaço aqui. E o outro foi um pastor que disse assim, ele é preto, mas ele toma conta dos jovens. Ou seja, apesar de preto, toma conta dos jovens. Eu sei que tem falas aqui que se eu fosse pegar outro tipo de pesquisa, eu teria talvez outro tipo de resposta, claro. Mas no momento em que fiz essa pesquisa, eu não estava interessada em ir por esse caminho. Eu queria sentir exatamente como é que essas pessoas participariam e como elas têm acesso à estrutura de organização da igreja. Esse foi meu ponto principal. Ascende socialmente a partir da entrada na estrutura organizacional, na estrutura daquela igreja, sim. E aí eu estou dizendo, ser negro, ser pardo, não impede de você ascender. Cada pesquisa a gente pode desdobrá-la em 1000 pesquisas, né? E eu agradeço muito ao diálogo que Simone fez, né? Eu me senti até contemplada por você, Simone, porque você buscou esse diálogo que eu acho extremamente interessante. Então, voltando aqui, que aí a Marcele trabalha pergunta a questão do diálogo interreligioso, e no movimento espírita é feito por mulheres. E aí, novamente, eu vou dizer, eu não trabalho com gênero, né? Apesar de ser mulher, eu não tenho trabalhado com gênero. Então, mas as mulheres, eu digo sempre na igreja que até hoje eu estou, mas não estou, porque eu já não frequento como eu frequentava antes, e agora não frequento de jeito nenhum, a não ser eventualmente via internet, mas o papel da mulher dentro da igreja, seja ela no topo ou não, é fundamental. Eu digo sempre lá, sem as mulheres, as igrejas não existem, porque são elas que dão todo o respaldo para o que se faz. É claro que, como Simone, muitas delas, ao ocuparem determinados espaços, elas ocupam exatamente, ocupam espaço como mulher, mas não necessariamente como mulher, digamos, liberada, liberta da questão de ser... Bota para lá, por favor, eu não consigo desligar. Então, da questão da posição de mulher, da posição que a mulher tem tido dentro da sociedade, que para assumir uma posição de igualdade é uma luta permanente, mais ainda dentro das igrejas. E, por fim,
não lembro, não anotei o nome da pessoa que fez essa abordagem. As mulheres evangélicas, então contou uma história das mulheres evangélicas, uma mulher evangélica que estava com um black e uma outra que não era negra, nem tinha o black, né, para exibir, disse: arruma esse cabelo, Jezabel, né? E a figura de Jezabel é uma figura, digamos assim, recusada dentro da concepção bíblica. Então, arrumar o cabelo significa que você está fora do contexto, significa que você está fora da caixinha que você deveria estar. Então, o que é arrumar o cabelo? Então, você usar o seu cabelo do jeito que ele é, isso é desarrumar o cabelo? Não, arrumar seria, aí eu volto para a Igreja Internacional da Graça de Deus, seria alisar para poder ele ficar quietinho, não pode ficar assim, por exemplo, feito o meu, de jeito nenhum, porque está desarrumado, ele não fica quieto, ele não fica, né, lisinho, ele não. Então, isso aí é uma coisa comum e continua sendo, tanto na sociedade como dentro da igreja, que eu sempre digo, as igrejas, gente, elas reproduzem a sociedade. E para elas não reproduzirem, seria um esforço enorme, eu digo, desse ponto de vista dos preconceitos, das discriminações, elas reproduzem a sociedade é. Então, agora eu acho que eu já respondi algumas coisas. Obrigada. Não é porque eu... Obrigado, Rosa. Simone. Muito obrigada, professora Rosa. Eu que estou feliz de poder ouvi-la e saber que eu sou da IPIB. A gente tem pastora, pelo menos. Mas eu sou presbiteriana também. A IPB não tem. Bom, então eu vou tentar responder assim. Na verdade, até Marcela, acho que ela pode falar até mais coisa para mim do que eu para ela, porque ela já está terminando a tese, né? Mas, enfim, quanto à pluralidade, se ela fortalece e se ela desconstrói esses estereótipos, eu diria que o que desconstrói os estereótipos, na verdade, entre religiosas e feministas, eu vou me deter só nesse ponto, é que o contexto fundamentalista que a gente vive despertou que os movimentos progressistas conversassem com as pessoas religiosas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, assim, as feministas temos que conversar com as mulheres evangélicas para que elas não votem contra os nossos direitos. Lembram do vira-voto? Todo mundo botando as banquinhas em bolo lá para tentar convencer o pessoal a não votar no Bolsonaro? E aí a grande pergunta que ficou nossa, como que a gente fala com esse povo? Aí, de repente, as pessoas que estão dentro da igreja, mas não são fundamentalistas, começaram a ser descobertas. Então, todo esse movimento de recrudescimento do fundamentalismo religioso possibilitou que esse diálogo viesse à tona. Porque, será que esse movimento é homogêneo? Será porque, assim, sabe o furar a bolha? Eu acho que esse negócio de quando as feministas radicais que não conversavam com as mulheres religiosas por estarem dentro de uma estrutura opressiva e patriarcal e misógina, essa radicalidade de não se conversar com o outro foi um momento histórico, um contexto histórico que teve que trazer esse diálogo, justamente pelo fundamentalismo e pela guinada à direita que a gente teve aqui, não só aqui, como em toda a América Latina. A gente viu no Peru, a gente viu na Bolívia com o Evo Morales, o que aconteceu lá, né, com o Evo Morales, os crentes querendo tirar o Evo Morales, na Colômbia, lá que a mulher pegou lá a Bíblia Rosa, lá na frente de todo mundo. Então, ou seja, esse é um movimento da América Latina como um todo, nessa guinada ao fundamentalismo religioso. E os movimentos progressistas e oposições ao fundamentalismo tiveram que começar a dialogar. Eu não diria eu diria que assim, é muito maior. Não tem uma única explicação. Não é só a pluralidade, não é só a insatisfação das pessoas religiosas nos movimentos, tal. Então, ou seja, eu acho que esse é um caminho para pensar, né? O momento, a conjuntura política que a gente vive. A questão do diálogo interreligioso feito por mulheres, eu tenho um palpite, assim, né? Eu não posso falar muito, fazer a glória, né? Não posso opinar, porque eu estudo na perspectiva das mulheres, né? Eu não estudo narrativas masculinas da religiosidade. Mas, partindo do princípio de que
a igreja ela é patriarcal, é muito mais fácil que mulheres cedam ao diálogo com o outro do que os homens, porque os homens ainda têm toda aquela ortodoxia da lei, da literalidade das palavras, literalidade da Bíblia, de manter uma certa asepsia mesmo, que não é só ascese, é asepsia, né? Asepsia do pecado, asepsia do que é errado, né? Então, eu diria que as mulheres, elas têm esse movimento mais horizontal, né? Então, para ser um diálogo interreligioso, ele é horizontal, o que dentro das religiosidades cristãs, o movimento horizontal de diálogo não é comum às performatividades de gênero masculinas dentro da igreja, né? Agora, o negócio do arruma cabelo de Jezebel, eu tenho uma história ótima sobre isso, que eu tenho uma filha, vocês viram minha filha, né? Meu marido, ele tem ascendência indígena, então a minha filha não nasceu com cabelo tão crespo quanto o meu, o cabelo dela é um encaixado mais solto, né? Por causa das misturas aí. E aí uma irmã da igreja chegou para mim, nossa senhorita, teve sorte, sua filha não nasceu com cabelo ruim igual o seu. Então, isso acontece dentro da igreja. E o contrário é verdadeiro também. Mulheres negras que pensam isso. Aí quando você vira para essa mulher negra e fala assim, olha, irmã, a gente tem que ser feliz com o que Deus deu. Deus te fez assim como você é. Você é bonita do jeito que Deus fez. Você não tem que mudar nada. Você vê a lágrima correndo. Né? Porque esse negócio de arruma cabelo de Jezebel foi dito por uma mulher branca, no caso. Mas eu já ouvi isso de mulheres negras. E a que falou que o cabelo da minha filha era bom era uma mulher negra. E isso está na sociedade, né? Então, ou seja, quando você tergiversa a epistemologia da leitura da Bíblia, quando você traz uma teologia feminista que lê a diversidade de corpos como uma coisa positiva da criação divina, você vê como que essas mulheres são machucadas por esse tipo de fala, né? E eu tenho 1 milhão de histórias para contar sobre isso. A questão do racismo religioso, né? Que eu não lembro quem trouxe do Rio de Janeiro, me desculpem se eu não prestei atenção. É complicado dizer isso também. Complicado dizer que a religião ela é cristocêntrica, que ela é eurocentrada, porque ela se forjou em território brasileiro em 300 anos de escravização. Então, a igreja já não é a mesma igreja europeia. Se o sistema de racismo e de opressão estrutural que existe reproduz o racismo, é porque ele foi forjado no racismo. E não porque, de fato, a religião... Como que eu posso dizer? Não é que a religião é racista porque ela é forjada no racismo, ela é universalista, ela é eurocentrada. Mas não é mais a mesma igreja. É uma igreja habitada por pessoas negras. Então, eu acho que são duas frentes. Uma coisa é a gente questionar o racismo religioso praticado por igrejas evangélicas, de quebrar terreiro, apedrejar pessoas, que é uma questão de direitos humanos e de Estado laico. E outra coisa é a gente questionar a negritude dos cristãos. Por quê? Por exemplo, se você vai para Minas Gerais, você vai na igreja onde tem a Batida do Congo, lá em Ouro Preto, você vê que a igreja dos escravos do Chico Rei, eles talharam na madeira búzios. Então, você já vê ali uma relação interreligiosa, né? Vamos fugir do sincretismo. Sincretismo é a hierarquização entre religiões. Vamos usar relações interreligiosas que é mais horizontal e mais fluida, né? Então, ou seja, não é a igreja europeia, é a igreja que está no Brasil. E é racista porque o Brasil é racista. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece nessas frentes é se questionar a negritude de quem está dentro da igreja. É o que acontece com as mulheres feministas também, de se questionar o feminismo das mulheres que estão dentro da igreja. Então, a gente tem que tirar essas duas frentes. É ponto pacífico no movimento negro que as religiões de matrizes africanas devem ser protegidas por toda e qualquer pessoa negra que se reivindique antirracista, porque as religiões de matrizes africanas expressam, de fato, a estrutura racista de um país que persegue essas religiões e demoniza essas religiões para manter o status quo eurocentrado e universalista. Isso é uma questão. Outra questão é se a gente pode questionar a negritude de quem está dentro da igreja, né? Porque isso também me soa um pouco estranho, né? Já que essas pessoas negras, elas foram criadas dentro da igreja, suas subjetividades foram criadas dentro desse lugar. Eu não vou parar de orar para Jesus antes de dormir, quero ver quem me obriga,
pode descer aqui, pode vir Jesus Cristo falar, não, ore para mim, que eu não vou deixar de orar, porque isso está dentro de mim, né? E aí a minha negritude merece ser questionada por causa disso? Então, são questões que a gente coloca, porque não dá para falar do Brasil sem falar desse processo colonizador, explorador e cristianizador. Então, ser cristão não é uma opção. Opção é assim, é aqui, cada um tá com uma cor de batom, com uma cor de cabelo. Agora, quando 80... Então, é uma questão muito complexa que não dá para simplificar assim, então tipo, você é antirracista, então você tem que sair da igreja, né? É muito mais complexo. E por fim, a pergunta da Tayane, que ela coloca a diferença entre o movimento negro evangélico dos Estados Unidos e do Brasil, eu acho que tem uma coisa no Brasil que dificulta toda a mobilização do movimento negro, não só dentro da igreja, que é o racismo cordial. Nos Estados Unidos, esse racismo não foi cordial. Então, nós temos aí contextos históricos e conjunturas locais totalmente diferenciadas. Ou seja, nos Estados Unidos você tem o segregacionismo e o apartheid de modo evidente, que forçou essas pessoas negras a frequentarem igrejas negras, a estarem nos lugares negros e, portanto, sentirem evidenciado o peso da estrutura racista. Lembrem que a Rosa Parks era da igreja do Martin Luther King, se recusou a levantar para dar lugar para o homem branco. Então, o modo como o racismo se constrói no Brasil e se constrói nos Estados Unidos faz com que o modo de reação a essa estrutura racista seja diferente. E, inclusive, o modo como os movimentos que tensionam essa estrutura racista se organizem. Como no Brasil a gente tem, né, esse racismo cordial, ou seja, essa invisibilização das relações racistas, essa não percepção das estruturas racistas, por meio de uma cordialidade que a gente sabe que não é nada cordial, dificulta a organização política. E eu diria que essa cordialidade das estruturas racistas, colonizadoras, exploradoras e cristianizadoras do Brasil dificultam a organização política da reação, porque a opressão é difusa, ela não é evidente, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Na minha percepção, que foi uma opressão evidente, evidenciada pela obstrução. Aqui no Brasil, eu não falo para um negro que ele não pode andar de ônibus, eu coloco a passagem a R$5 para que ele não consiga entrar dentro do ônibus. Aqui no Brasil, eu não falo que um negro é proibido de entrar na universidade. Eu só faço um modo de entrar na universidade seja extremamente elitista para que ele não consiga entrar. Então, ou seja, são dispositivos e tecnologias diferentes de racismo que operam no Brasil e nos Estados Unidos. Né? Então, isso é um pouquinho do que eu penso a respeito dessa. Por que não podemos comparar, assim como nós podemos comparar com o movimento evangélico negro de África do Sul, né? De Mandela, né? Daquelas regiões ali que sofreu um apartheid em Joanesburgo. Né? Então, ou seja, os processos históricos são muito diferentes, por isso que a maneira de se organizar são diferentes também. Acho que é isso, gente. Tentei dar conta aqui, mas é impossível dar conta, como disse a professora Rosa. Eu agradeço demais o convite de poder compartilhar com vocês aí essa pesquisa em andamento. Eu também vou levar várias questões para casa, ou melhor, nem vou levar, né, porque já estou em casa, mas vou trazer várias questões aqui para pensar. E é isso, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Wenderson, por todo o apoio, cordialidade, disposição. É isso aí. Nós que agradecemos. Rosa? Eu queria, agora que eu vi realmente que a Tayane colocou a pergunta aqui, eu não tinha visto, mas acho que quando eu falei, ela não tinha terminado de colocar ainda não. Eu não vou, claro, repetir o que Simone falou já, e eu concordo plenamente com ela, mas eu queria dizer, com relação ao movimento negro no Brasil, como eu disse, eu não estudei ainda o movimento negro, mas as reivindicações, eu acho que passam também por uma aceitação dentro da igreja, para então ter uma aceitação, uma atuação do ponto de vista político. E aí eu queria lembrar só, a partir de exemplos vivenciados, é que na década de 80,
na igreja porque essa igreja que eu participo desde a minha adolescência por opção. Eu não sou de família evangélica, não tenho tradição evangélica, mas sou dessa igreja e sempre fui muito participante até alguns anos atrás. Mas o que eu quero dizer é que na década de 80, rapazes negros da igreja resolveram fazer um conjunto para tocar e cantar. E eles usavam instrumentos considerados não instrumentos de igreja. Eles usavam percussão, tambores, que eu não sei exatamente o nome, mas eram tambores. Agora, aquilo, eles tocavam de uma forma bem suave, mas tocavam. E algumas pessoas, quando eles iam tocar, se retiravam de dentro da igreja, porque aquilo não é instrumento de igreja, não é instrumento para louvar a Deus, assim elas diziam. E quando eu fiz meu mestrado, eu trabalhei exatamente a música na igreja presbiteriana, e nesse sentido, a música acontece demais isso, pelo menos acontecia, né? A recusa a qualquer instrumento que não seja um instrumento, digamos, historicamente aceito, embora tudo isso é relativo, porque, por exemplo, o piano, quando entrou na igreja, foi extremamente recusado, porque o piano não era santo, né? O piano era de cabaré, de lugares de você se divertir, de diversão, né? Mas ele entrou. Quando a guitarra entrou na igreja, foi um horror. Guitarra na igreja não é de Deus. A bateria, quando entrou, eu lembro muito bem da minha igreja, quando a bateria entrou lá, tinha pessoas que ficavam indignadas. Ou seja, essas coisas também são relativas, né? As coisas vão se adaptando. Mas eu queria só chamar a atenção sobre isso, essa recusa a instrumentos. Inclusive, na minha dissertação, teve gente que disse assim, esses instrumentos não são... Uma pessoa que cuidava da música, nacionalmente da música na igreja presbiteriana. Numa entrevista com ela, ela disse... Esses instrumentos não são instrumentos de Deus. Essa mulher era uma musicista. Ela não era uma pessoa que não entendia, ela entendia de música, era musicista. Estes instrumentos não são instrumentos aceitáveis porque não são instrumentos de Deus. Não são para ser aceitos na igreja. Então, vocês veem que tudo isso é um processo. E aí é quando eu vejo que não dicotomiza com a sociedade. A igreja, muitas vezes, repete. Ela não para pensar. Se a gente quiser pensar numa igreja com uma missão definida, ela não para pensar na sua missão e fica nas picuinhas, nas coisas pequenas, como a gente está vendo hoje acontecer, infelizmente. A igreja visível evangélica hoje está desmoralizada, gente. Desmoralizada, porque com outras tendências, ela está disseminando ódio, ela está disseminando ensinamentos que não se vê na Bíblia, né? Só para terminar, que eu acho que eu já falei muito, né, Wenderson? Só para terminar, eu lembro de um pastor na época nessa eleição de 2018, um pastor disse para mim, olha para aqui, ele é bem mais jovem do que eu, olha para aqui que eu vou usar na igreja. Quando eu vi o texto falava sobre uma figura chamada Haddad, que nesse texto, essa pessoa, digamos assim, ela era uma pessoa má. E a pessoa boa se chamava Jair. Está dentro, é um texto mesmo lá, está dentro um texto da Bíblia. E esse texto, gente, foi usado e reusado, e uma coisa assim tão estúpida, que quando ele me disse que ia usar, eu disse, você vai usar, você é criminoso, você é desonesto. Aí eu já apelei, né? Eu disse, deixa eu ir na sua igreja para conversar com o pessoal. Eu disse, de jeito nenhum, não quero você lá, não. Então, você veja que a igreja visível perdeu a oportunidade de ter uma postura séria, honesta, enfim, para o que ela se propõe a ser. Era só isso que eu queria acrescentar, e ainda acrescentei mais um pouquinho, e de toda modo eu quero agradecer demais. Para mim foi um momento de aprendizagem enorme, não só
de estar aqui, de estar aí na minha casa, que é o FPE, mas também estar aqui na mesa com Simoni, com a sua presença, Wenderson, bem tranquilão, você é bem tranquilo, tem tudo para fazer outras lives interessantes pela sua tranquilidade, mas muito obrigada. E também agradecer como é o nome dele lá dentro que está? Esqueci o nome dele. Arlindo. Arlindo, que está nos bastidores, permitindo que a gente faça esse trabalho aqui e que a gente faça da melhor forma possível. E a vocês todos que estão participando, as minhas ex-alunas, Marcele, saudade de você, viu? E Tayane também, que eu participei da banca dela aí na Federal. E aí eu quero agradecer pelas perguntas, por esse diálogo que só faz com que a gente aprenda. Eu acho que a gente precisa disso todos os dias. Muito obrigada. Obrigada, viu, Mísia, por me convidar também. Queremos agradecer a Rosa, a Simoni, pelas suas contribuições e experiências. Também queremos agradecer a todos os ouvintes que chegaram até aqui, né? E queremos informar também a programação de amanhã, o último dia do evento. Teremos pela manhã, às 10 horas, a mesa 5, Democracia, Espiritualidades e Novas Práticas do Eu, com Dora Encontri, da Universidade Livre Pampédia, Joaniro Buriti, da Fundage, e Rodrigo Toniol, da Unicamp. Na coordenação, Bruno Figueiredo, da UFPE. À tarde, será a conferência de encerramento, com o título Mortes Indiferenciadas, Antepassados Venerados, entre Tempos Longos e a Contemporaneidade, apresentada por Clara Saraiva, da Universidade de Lisboa. Na coordenação, Arlindo Neto, da UFPE. Também quero lembrar a todos que essa mesa e as demais mesas serão publicadas no canal do YouTube do Dervi. Tchau para todos e se cuidem.